Aleluias, glória a Deus, aonde você está. Porque hoje nós iremos falar sobre a missão que a nossa vida carrega, mentores e geograficamente aonde nós podemos estar. Pela permissão do próprio Deus. Porque Deus, Ele ama você. Deus ama tanto você que Ele deu a vida do próprio Filho. Jesus entregou a sua alma por amor a mim e a você. O mundo conheceu que Jesus, Ele ama o Pai pela obediência até a morte. Pela obediência até a morte. Se nós observarmos que é algo que o Espírito Santo ele vem conversando comigo, ele vem falando comigo, no deserto, quando Jesus ali está sendo tentado, o diabo ele te tenta com a tua falta. E qual era a falta que Jesus tinha ali? A Bíblia diz que ele teve fome. E a fome que ele teve é da carne e sangue. É do físico. É do corpo. É da carne e sangue. Então, ele ali traz para Jesus o que Jesus não tinha. Mas algo que o Espírito Santo ele falava, ele ministrava é que ele te oferece, mas ele pede algo em troca. Ele te oferece, mas ele pede algo em troca. E assim você consegue ver por que caminho o adversário, aquele que se opõe aos pensamentos de Deus, aquele que se opõe à missão que Deus entregou à tua vida, que o Espírito Santo de Deus está gerando no teu interior, não é a carne e sangue que está gerando, é o Espírito Santo de Deus que te revela as palavras de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Então, por que caminho ele estava vindo? Ele estava vindo pelo caminho da necessidade, ele está vindo pelo caminho da falta. E mesmo quando você tem uma variedade, ele te seduz para você olhar, para você trazer para sua mente, para você meditar, para você refletir e mudar pensamentos que antes. Vamos olhar para as igrejas de antes, dos tempos antigos, como hoje é diferente. Como a sedução da serpente, como o engano da serpente, que é o nosso adversário, aquele que se levantou quando o nosso pai, aquele que trouxe para o ambiente a desobediência. Que caminho ele veio? Quando havia fartura de alimentos. Ele implementou, ele cochichou, ele falou: você não vai morrer. Isso aí não vai acontecer. E quantos pensamentos entraram hoje na igreja, me diz o Espírito Santo. Quantas doutrinas entraram hoje na igreja, me diz o Espírito Santo. O que mudou hoje? Como que você pensava antes, mas agora não é bem assim. Não é desse jeito. Está sendo muito radical. Não é assim. E aí fomos deixando ser convencidos internamente por pensamentos a qual nos garantia que a morte não iria existir. E passamos a trazer para perto aquilo que nos faria cair. Aquilo que Deus disse, não coma, e nós trouxemos para dentro. Como, se você já ouve o Restauração da Alma, como Sara trouxe um plano do Egito, uma prática do Egito, para dentro do seu casamento com Abraão. Então, Sarai trouxe ali um plano, uma ideia.
nas suas faculdades mentais, ela imaginou como ela poderia realizar um desejo de algo que ela não tinha. Então este caminho ele vem. Mas ele te pede algo em troca. E esse algo que ele pede é a corrupção espiritual. É a desobediência. É você e eu deixarmos de nos submetermos às palavras de Deus para nos submetermos aos seus pensamentos, às suas ideias, ao seu plano, ao seu propósito. E ele usa o mundo a qual ele detém algum poder. Então ele te oferece o mundo, ele te oferece pensamentos humanos, pensamentos terrenos, pensamentos físicos. Porque ali Abraão e Sarai, eles tinham um pensamento: eu vou ter um filho, porque eles tinham uma promessa. Porém, essa promessa ainda estava no espiritual, ainda não estava no físico. Estava no espiritual, ainda não estava no físico, ainda. José, ele tem sonhos. E por enquanto ele está nos sonhos, eles não estão no físico. Acredita-se, José. Ele não sabe como vai acontecer. Ele não sabe em que tempo vai acontecer. Ele não sabe geograficamente onde vai acontecer. Ele não sabe como se dará esses sonhos. Mas ele tem sonhos que Deus deu para ele. Mas como se realizará? Como se fará essa obra, Maria? Como isso vai acontecer, Maria? Eu não sei. Mas o Deus que eu e você servimos é o Deus do impossível. É o Deus que confunde pensamentos humanos. É o Deus que confunde realidade humana. É o Deus que trabalha com de repente. É um Deus que faz visita. Porque existe o dia da visitação, o dia da recompensa, o dia do juízo. Este é o Deus que eu e você servimos. Mas temos clareza, que é algo que o Espírito Santo me ensinou. Então, olhar as suas faltas, o que você não tem, que a sua alma te deixa inquieta ou inquieto, para ir buscar o que não tem, para receber as ofertas do que você não tem. E lá, na palavra onde nós vamos ler, aonde estava José? José estava dentro de uma prisão. José estava dentro de uma prisão, de uma circunstância aonde, humanamente falando, aonde a carne e sangue, ela não tem poder para tirar José. Não tem. Ela não tem o poder que José precisaria para sair de onde ele estava. Ele estava cercado pela circunstância. A circunstância tinha temporariamente um domínio sobre José. E aí você olha para a história de José, o que o Espírito Santo falou? Veja, lá em Gênesis 40, José está em uma prisão. O que a alma de José desejava? A alma dele já estava naquela exaustão. Eu quero sair desse ambiente. E a palavra diz isso. A palavra diz lá em Gênesis 40, verso 14, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. José queria ser lembrado. Porque a boca fala do que o coração está cheio, do que o interior está cheio, do que a mente está cheia, do que o interior tem raciocinado, do que o interior tem pensado, do que o interior tem de ideias. Então José aqui, ele está revelando através da sua boca: eu quero ser lembrado e eu tenho uma ideia. Qual é a minha ideia? Fala de mim, lembra-te de mim. A quem? Lembra-te de mim aos humanos. Porque nós acreditamos muitas vezes que os humanos vão nos dar as mãos. Porque eles têm esse poder e esse acesso muitas vezes. Mas algo que o Pai me fez aprender, algo que o Pai me fez entender, e porque o Pai fala assim para mim e para você entender que eu também sou carne e sangue, eu não sou o Espírito Santo, não,
Não, esta obra é do Espírito Santo. Esta obra nasce do Espírito Santo, do Espírito que não tem corrupção, mas que ele é santo e ele vem da parte de Deus. E qual é a minha posição e a sua? Crer, receber e dar manutenção à obra que o Espírito Santo está gerando dentro de mim e dentro de você. E você pode dizer, porque isso é uma realidade. Lília, eu não tenho força. Lília, eu não consigo. Isto é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque verdadeiramente a sua carne e sangue, ela não te dá poder, ela não te libera energia, ela não te dá glicose. O nosso organismo, carne, sangue e cérebro, sabe o que ele gosta? Reter energia. É por isso que quando você decide fazer um exercício físico, é por isso que quando você decide passar tempo com Deus, ele tem que te liberar energia. Como é que Deus vai... como é que naquele momento ali onde você está lendo a palavra, você está colocando atividade para o seu cérebro? E se ele não tem aquela atividade no seu dia a dia, não é algo que ele já se acostumou, não é algo que ele já é programado, ele precisa ali criar um novo hábito, ele precisa te entregar energia. Então ele é egoísta, ele quer reter, ele quer guardar. E então o poder vem da onde? A própria palavra de Deus vai dizer para mim e para você de onde vem este poder. O Espírito Santo, ele é livre para falar, para direcionar, porque aqui estamos juntos com o maravilhoso Espírito Santo de Deus, com aquele que foi enviado para fazer esse novo nascimento, o nascimento do Espírito, não o nascimento da carne e sangue. Ela não libera poder, ela não libera energia, ela não libera para você avançar, mas tem algo que as palavras de Deus, elas dizem para mim e para você. Lá em 1 João, verso 12, diz: mas a todos quanto receberam, receberam quem? Eu acho lindo porque as palavras de Deus, ela nos revela. E ele diz: o nosso Pai, façamos. Ou seja, ele não estava só nesta obra. Eles estavam lá, Pai, Filho e o Espírito Santo. E esta obra continua. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não igual, a nossa imagem e a nossa semelhança. E Jesus veio e pagou pelo meu pecado e pelo seu. E Deus enviou o Espírito Santo dele e o seu poder para que esta obra ela seja concluída. Predestinado eles estão a voltar à origem a qual eu os criei. Homem e mulher, para que o meu Filho, Jesus Cristo, seja o unigênito entre muitos. Muitos aqui é quantidade. Muitos irmãos Deus deseja dar para Jesus. Então por isso que eu entendo, embora eu não entenda o problema, eu não entenda a circunstância, eu não entenda a injustiça, eu não entendo o cativeiro, eu não entenda a prisão, uma coisa eu entendi: Deus só quer o meu bem e Ele me ama muito, Ele me quer muito. E existe um sedutor, um tentador, um adversário que quer muito a minha alma na condenação. Mas Deus me amou tanto, sabendo da minha vulnerabilidade, sabendo que eu não mereço, que Ele deu sem eu merecer. Ele viu o seu filho sofrendo e Ele disse: ela vai conseguir, porque eu não vou desistir da obra, Ele já sabia de tudo que aconteceria, da obra redentora por meio de Jesus Cristo. O único que não sabia do plano do céu, do plano espiritual, porque os pensamentos são humanos, porque o próprio Jesus falou para Pedro, revelando: para trás de mim, Satanás, porque tu pensa como o céu pensa, não.
Os teus pensamentos são pensamentos humanos, falando numa linguagem e numa tradução para eu e você entender. Então o pensamento humano, o pensamento territorial, o pensamento físico, eles querem fazer eu e você tropeçar. Então aqui as palavras de Deus estão dizendo: mas a todos os quantos receberam Jesus Cristo. Só receberam Jesus? Só receberam Jesus? Façamos. Essa obra é completa. Essa obra tem uma ajuda. E essa ajuda vem de Deus. O Espírito Santo, o maravilhoso, o conselheiro, o guia, o que nos lembrará as suas palavras. As suas palavras. O que Deus pensa de você. O plano original de Deus para você. O propósito de Deus por você. O quanto Deus te ama. O quanto Ele não quer que você desista. O quanto Ele deseja que Jesus te ressuscite. Jesus abriu a sua boca e disse: o Pai não quer que eu perca vocês. Ele não quer. Ele não quer. A Bíblia diz: Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas as pessoas vão escolher se condenarem. Serão incitadas, serão enganadas, serão seduzidas, mas terão também o tempo da misericórdia. Às vezes você pode não entender como alguém tão mal, que realizou obras mal, continua de pé. É Deus dando da sua misericórdia para que se arrependa. Mas a própria palavra diz que os dias desses serão abreviadas. Serão abreviados os dias dos ímpios. Dessas pessoas que são perversas. Por quê? Não vão continuar realizando obras mais. Deus dá o tempo, sim, como deu a mim e a você. E esse novo nascimento chama eu e você a morrer. Então aqui as palavras, ela é clara. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nasceram da vontade de Deus. E eles receberam o quê? Poder. Eles receberam o quê? Poder. Eles receberam o quê? Poder. A palavra de Deus nos diz algo que o Espírito Santo, ele falava comigo. Veja. E não pense, a Lilian está colocando 2 Bíblias. Irmão, vigia, isso é um pensamento da carne e sangue, porque o Espírito Santo, ele jamais falaria isso. Não é? Tá 2, porque assim, como existe Bíblias que eu trabalhei mais no passado, então tem versículos que eu memorizei mais numa Bíblia, essa pequenininha. Então, entende? E já outros que como essa é mais nova, que eu já que o Espírito Santo vem falando, aí então nessas eu lembro onde está. Então, aquela outra é mais fácil de localizar alguns versículos que Deus já trabalhou antigamente, eu sei exatamente onde está. Não é? Por isso. Então, em Lucas, nós já falamos sobre isso. Deus, ele é muito claro. E é algo que o Espírito Santo falava para mim e para você. Lucas 1, verso 35. O pai dizia: lembra quando Davi propôs construir um templo para Deus? E ali, o seu filho dá continuidade àquilo que nasceu no coração de seu pai. Mas aquele templo tão vulnerável à Babilônia, a invasão da Babilônia. Esse templo aqui que habita o Espírito Santo de Deus, essa obra do Espírito Santo de Deus, não é uma obra carne e sangue. E você vai entender. Então o anjo respondeu para Maria, porque ela diz: como se dará isto? Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Verso 34. Então a obra que está sendo realizada na vida de Maria não teve apoio humano. Por quê? Um bebê, para ser gerado, falando no físico, ele precisa de uma relação de homem e de mulher. Então precisa dali de quê? Das pessoas humanas que, para realizar, para fazer nascer, para se colocar uma semente. E ali, quando você vê a construção do templo,
que Salomão, ele começa ali, o Espírito Santo dá dos seus dons para as pessoas humanas, para levantarem aquele templo que nasceu no coração do homem. Porém, este nascimento que o céu revela para Maria, não teria a cooperação da carne e do sangue. A carne e o sangue sustentaria o projeto. E você vai entender o que Deus falou. Então Maria, ela não teria ajuda humana. Seria uma obra inteiramente de nascimento, de desenvolvimento, de crescimento do Espírito Santo de Deus. Não teria ajuda humana. O próprio Espírito. E Deus, ele fala, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E o poder, o Espírito Santo e o poder. Por quê? O que o Espírito Santo falava? Para que ele passou para mim, ele fala para mim, esclarece para mim, para que trouxéssemos para juntos entendermos, trazermos para nossa mente. Ele dizia, vamos lá, por exemplo, uma depressão, ela tem poder sobre a carne e sangue? Tem. Ela tem poder. Só em você querer reagir. Se o seu cérebro ele está sofrendo com a depressão, se o seu cérebro está sofrendo com uma ansiedade, se o seu cérebro está sofrendo com o pânico, com o medo, ele tem poder sobre você? Tem. Ele tem poder sobre você. O corpo, a carne e sangue tem poder sobre você. Mas na obra redentora de Jesus Cristo, eu e você recebemos um poder que não dá para escrever. Não dá para explicar. Funciona assim. Entra nas células esse poder e aí assim se prolifera dentro do corpo, não. O que nós sabemos e nós cremos, como Maria creu, é que nós recebemos o Espírito Santo e o poder de Deus. O Espírito Santo e o poder de Deus. E você que ouve essa palavra pode estar tentando realizar. Você olha para si, olha para sua carne e sangue. Também tem acusadores que te acusam, que mostram as tuas vulnerabilidades, que mostram as tuas fraquezas. E você quer avançar, Josué. Mas você está chorando, Mas o que fez Josué avançar? O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus e as orientações que ele seguiu do próprio Deus. Não cessar de falar a lei, meditar na lei dia e noite, para ter o cuidado de não desviar, e assim ele seria bem-sucedido na missão. Então existia orientações. Sim, condição, ação, você também tem que se movimentar. Então a carne e sangue verdadeiramente não vai liberar. Então você olha para você, para suas forças, aí diz, eu quero me santificar, eu quero Jesus na minha vida. Então é aí que começa a obra. Eu não consigo só, eu não confio em mim mesma. Eu acredito que eu não vou conseguir. Isso são pensamentos humildes. E quando você reconhece e se entrega a Cristo, a carne e sangue não tem mais poder sobre você. Porque agora existe uma obra. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, que passa a habitar, que passa a realizar a obra que o próprio Deus quer. Não é a vontade da carne se santificar para Deus. Não é a vontade da carne fazer o que Deus orienta. Mas nasce de Deus. E quem revela e quem traz as suas palavras, a sua vontade, o seu propósito é o seu Espírito Santo, que fala as suas palavras, que fala o que o céu tem revelado. E eu e você cremos e então recebemos. Então, se você ainda não entregou a vida para Cristo, essa obra só começa, essa obra só avança, essa obra recebe essa capacitação pelo seu reconhecimento e senhorio de Jesus Cristo
como a última ministração, se você puder ouvir, de Luciano Subirá, que fala do senhorio de Cristo. E então ali começa, onde você reconhece que você precisa de Jesus. E isso, sem saber disso, muitas vezes se sentimos perdidos. Há muitos, eu já ouvi muitos falarem. Eu vou para Cristo quando eu tirar tudo isso da minha vida. Você tem que ir para Cristo e diariamente confessar os desejos, aonde você deseja avançar, as faltas que tem na sua vida. E assim você avançará. Então, as situações podem ter poder sobre mim e sobre você. Porém, há em mim e em você o Espírito Santo de Deus, irmãos. E o poder de Deus. O poder que não dá para explicar. O poder que não dá para explicar. Mas é o poder de Deus para vencer a depressão. É o poder de Deus para vencer a ansiedade. É o poder de Deus para trazer vida para as células do corpo que foram afetadas pelo câncer, por algum vírus, que diante do sistema de defesa do corpo e sangue está vulnerável. Porque ali o povo, quando a Babilônia é permitido invadir a cidade, destruir o templo, em cada coisa houve uma invasão e houve um acontecimento na cidade, depois o templo e levando cativos. Mostra da vulnerabilidade circunstancial, da vulnerabilidade do corpo e sangue. Porque esse corpo, ele foi gerado de um material genético. Foi formado de um material de humanos. E como ele é vulnerável? Os humanos construíram aquele templo. Mas aquele templo podia ser invadido e facilmente destruído. Aleluia! Glória a Deus. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está gerando dentro de mim e você não tem como ser corrompido. Porque é santo, vem do céu e não é obra humana. Ele não fala os pensamentos humanos, ele fala as palavras de Deus. Ele fala as palavras de Deus. Então você pode estar cheio de pensamentos que a sua carne e sangue, diante de uma depressão, diante de um câncer, diante de uma separação, diante de uma dificuldade ministerial, diante de um problema financeiro, pode estar gerando e está gerando dentro de você. Porque a carne e sangue, ela não para de gerar. Mas a carne e sangue é usado para sustentar aquilo que do Espírito Santo é gerado. Maria sustentou no útero, o útero que é feito para um bebê. Mas o bebê que estava sendo gerado era de quem? Era do Espírito. O Espírito Santo estava gerando tanto o Espírito como o poder de Deus. Então aquele crescimento, aquele avanço, tinha algo que não estava sendo liberado pela carne e sangue e nem pela ajuda humana. Era do próprio Espírito e do poder de Deus. Uma obra que é de Deus, uma obra capacitadora, que não dá para eu te explicar em palavras e que nós precisamos entender. Começar, Josué. Podemos escolher continuar chorando, podemos escolher continuar com desespero, ou podemos trazer as palavras que Deus tem nos orientados. Como assim, Lilian? Maria creu e então a obra começou. Você acha que quando Maria foi se encontrar com Isabel, por que Isabel reconheceu que Maria carregava? Porque em Isabel tem o Espírito Santo. Então a palavra de Deus nos esclarece. O mundo não conhece, não vê. Como vai reconhecer esses pensamentos, essas ideias, o poder de Deus revelado do Espírito Santo? Imagina Maria, gente falando nas redes sociais, e tô grávida do Espírito Santo. Numa época onde as mulheres não tinham essa autorização de fala. Mas aí você vê, né? Aquilo que as mulheres não tinham. Agora, o adversário, ele deu a legalidade de fala. Sabe por quê? Porque como começou lá no jardim? A iniciativa. Nós somos muito de iniciativa. Então agora nós podemos falar. Nós podemos fazer. Nós podemos se defender. Mas em José, nós vamos aprender
que tem situações, falo de José que está numa prisão, tem situações que é o próprio Deus que permite prisões para a salvação da nossa alma, para a preservação do propósito, do plano que a nossa vida carrega e que eu e você muitas vezes não entendemos. Mas as mulheres não tinham. E ela podia ser, pela lei, o quê? Apedrejada. E poderia ser morta. E você vê ali que José, alguém que conhece as palavras de Deus, falando numa linguagem para eu e você entender, como uma irmã minha ministrou, a Camila Barros, numa das suas ministrações muito antiga, aonde ele sabia que vinha falando numa linguagem assim, da linhagem dele. Da linhagem dele vinha o cumprimento da promessa. Mas quando Maria fala, ali ele não crê. Mas algo que o Espírito Santo ele falou comigo nesta palavra, nessa passagem, e que fez entender para a minha vida, que Jesus não chega te entregando algo para trazer divisão, confusão e separação. Não. O próprio Deus, ele convence quem está ao teu redor daquilo que ele te entregou. Então Deus te entrega algo e para isso você tem que perder a família. Deus te entrega uma empresa, um ministério. Deus te dá saúde para quê? Para aqueles que estão com você começar a sofrer por conta daquilo que Deus te entregou. Então eu entendi que quando o meu José diz não, é porque ou está sendo gerado de mim, ou não é o tempo. Mas que quando chegar o tempo, o próprio Deus, ele avisa José. José, que eu falo aqui, o noivo de Maria. Então há momentos que sim, Deus usa Faraó para nos manter escravos e camuflados, porque ele está dando estrutura para a nossa alma. E foi algo que o Espírito Santo ele falou para mim, para dar estrutura a mim e a você. Deus, ele está dando estrutura ao teu interno. E depois ele tira a casca. E como é que ele tira a casca? Peneirando. E aí vê-se os frutos. Então Deus trabalha com o interno está crescendo, o interno está gerando, o interno tem sementes. Aí chega a hora da peneira. E o que é tirado na peneira? A casca, o externo, porque os frutos permanecem. Então o Espírito Santo ele vai revelando através das palavras de Deus. Quando você passa tempo para meditar, quando você dá espaço para ele crescer, quando você crê naquilo que ele está falando, então essa habitação ela começa a enlarguecer, as tendas começam a se ampliar, do Espírito Santo desenvolvendo o desejo de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, os pensamentos de Deus dentro de você, trazendo eu e você para a origem. Trazendo eu e você para a origem. E a carne e sangue está sustentando esse projeto. E ela não pode impedir Deus de operar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo, Jesus, o poder de Deus, toda uma equipe para você chegar ao destino que Deus, ele disse que eu e você vamos chegar. Então no caminho, alguém pode estar olhando para você, porque Deus te disse que tu vai chegar, tu vai avançar. Aí você tá dando voltas na mesma situação. Tá lá em Jericó, rodeando a cidade que Deus disse que você vai conquistar. A cidade que Deus disse que você vai destruir. A cidade que Deus disse que vai cair, que vai cair, que vai cair. E quem tá olhando tá dizendo: meu Deus, que loucura desse povo. Rodeando, que estratégia é essa? É uma estratégia confusa para o olho humano. Porque o olho humano, o olho que traz para o seu cérebro uma mensagem, e o seu cérebro ele vai decodificar essa mensagem, ele vai traduzir essa mensagem, ele trabalha com visão, ele trabalha com circunstância, ele trabalha com o que ele sabe. Mas agora, nesse novo nascimento,
que nascemos do Espírito Santo de Deus e ele fala as palavras de Deus, nós andamos agora pelas palavras de Deus, pelo céu, pelo que o céu diz e não pelo que a circunstância diz, pelo que o espiritual revela, embora o físico ainda não tenha acontecido. Abrão e Sarai, eles vão ter um filho, mas esse plano está no espiritual. Jericó vai cair, mas esse plano foi revelado primeiro no espiritual. Primeiro saiu da boca de Deus. Primeiro Deus disse, eu vou dar. Depois vem parar nas nossas mãos. Depois chega nas nossas mãos e vai chegar. Porém, a humanidade, o mundo, ele tem um calendário. Esse calendário, ele inquieta a nossa alma. Eu fiz mais um ano de aniversário, mais um ano, chegou o fim do ano, Natal, Ano Novo, e não aconteceu. Porque esse calendário é do mundo. O calendário de Deus ainda não chegou o tempo. Deus, ele tem o seu próprio calendário, que não é como o meu e seu. Mas a alma, consciente de que o ano acabou, consciente que o aniversário chegou, diz, não se cumpriu. E pode querer se entristecer com isso. E é por isso que Deus, ele está sempre lembrando a mim e a você as suas palavras. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, a carne e sangue, ele não vai deixar de gerar. Não vai deixar de gerar pensamentos, não vai deixar de gerar ideias, não vai deixar de entregar, de querer que você use a sua inteligência para que você possa ter o que você ainda não tem. Mas aquilo que o Espírito Santo está gerando em mim e você, diz para mim, para você, espere, porque Deus vai cumprir. Deus vai trazer, Deus vai colocar nas tuas mãos. E o que a carne e sangue vai continuar gerando? O câncer tá aí. Mas tu só deu 5 mergulhos, Naamã. E Deus disse que a cura era nos 7 mergulhos. O profeta falou que era nos 7. Então você precisa finalizar o processo e então a restauração de toda a saúde do teu corpo físico, carne e sangue. Mas ali Naamã, ele não só teve a pele de um bebê. O que é a pele de um bebê? Era Deus dizendo, eu restaurei tanto as células do corpo, da carne e sangue de Naamã, que ele tinha, quando um bebê, ele nasce, a predisposição nossa de células é outra, irmãos. É bilhões de neurônios. E com o tempo essas células elas vão morrendo. O que Deus está falando ali na palavra é que ele teve tanta célula como um bebê. Porque Deus restaurou e deu ali muitas células. Ali o corpo afetado na sua saúde, as células do corpo, a defesa do corpo, e agora o corpo tinha células de bebê. Era muitas células. Mas o que me deixa mais lindo nisso é que Deus não trouxe só uma cura para as células do corpo, para carne e sangue, uma restauração, porque o poder de Deus faz isso. O poder que a ciência não pode explicar. A ciência, ela tem um limite. Deus, ele deu limite ao mar. Deus, ele dá limite ao conhecimento humano. Queira o humano reconheça, queira ele não reconheça. Babilônia, ela tinha uma autorização, mas ela tinha uma palavra, vai cair. Nabucodonosor se engrandeceu com tudo aquilo que Deus permitiu ele conquistar. E Deus tirou. Não tenha. E isso quem que mostrou para Lilian? O Espírito Santo conversou comigo sobre aqueles que estavam se exaltando na situação. Enquanto Deus estava trabalhando na minha alma, enquanto Deus estava trabalhando na minha estrutura, minha filha, tem um propósito, só confia em mim. Eu quero o teu bem, eu sei o teu bem. Eu sei o que verdadeiramente tu precisa, eu estou te protegendo. Porém, a circunstância pode parecer para você que Deus não está protegendo você. Mas ali Naamã, ele sai com um novo coração interior. A ponto de pedir da terra para levantar um altar. Foi algo assim, para adorar o próprio Deus. Veja que interior. Ele chega ali na casa do profeta cheio de armadura, querendo... E eu amo isso, quando a nossa alma está levantada em Deus. É como se chegasse um presidente na sua porta da sua casa e você mandasse um mensageiro. Diga a ele que faça tal coisa.
Então a sua reverência é tão grande ao senhorio de Jesus Cristo que alguém titulado na sua porta não muda. Ai, vou arrumar a mesa. Peraí, pega a melhor porcelana. O presidente tá vindo na minha casa. Acaso ele é melhor do que Deus? É melhor do que Deus? Não. É alguém que reconhece o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. E aqui não é que você vai tratar as pessoas de qualquer maneira. Mas ali você vê o profeta. Você vê o profeta indicando. Agora ele foi lá convencer? Não. Deus, ele nos dá uma direção com as suas palavras e nós temos que se movimentar em cima da sua palavra. Então hoje, o que antes de se não tinha era o quê? A legalidade para falar, a legalidade para se defender. Agora o adversário deu a legalidade. Deu o que não tínhamos. Sabe por quê? Porque quando ele dá o que você não tem, você precisa sair de uma posição. Qual é a posição? A submissão a Deus, às suas palavras. A submissão às palavras de Deus. Deus disse que 400 anos eu aqui, escravo do Egito. Então eu não vou me rebelar para sair. Deus disse para eu me submeter a essa autoridade. E ele ainda disse, 70 anos. Daniel entendeu. Então ele disse, é para o bem de vocês. Se submeta a este processo. Esse processo é para o bem de vocês. Mas aqueles que se rebelaram, que não se submeteram à palavra de Deus, que pegaram a legalidade, vamos se juntar, vamos se defender, vamos lutar contra. Então é isso que muitos estão fazendo. Porque tem o que antes não tinha. Porque antes havia uma autoridade tão grande nos impedindo. Mas agora nós temos a autorização para fazer. O próprio adversário trouxe. O próprio adversário, ele diz: transforma essas pedras em pães. Ele estava com fome. Pedra mata fome? Dá carne e sangue? Não. Então a sua carne e sangue, ela tem faltas. Todos nós temos. Deus sabia o que Adão não tinha. E Deus deu para Adão. O que Deus deu a Adão, o complementava no físico. A mulher, a sua companheira, a ajudadora. Nós recebemos o Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa incapacidade da carne e sangue de gerar para Deus. Mas agora, aquele que nos auxilia, o companheiro, o Espírito Santo, o maravilhoso, o conselheiro, aquele que nos lembra as palavras de Deus, aquele que desde o início estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Lília, o que eu preciso trazer para o meu interior? As palavras de Deus. As palavras de Deus. Então, ali Maria, esta obra é do meu espírito e o meu poder. Tu vais sustentar. Agora, se Maria não trouxe esse alimento para o corpo, ela precisa trazer os nutrientes para o corpo. Mas quem gera é o Espírito Santo. Quem faz nascer aquela semente é o Espírito Santo. Quem dá desenvolvimento é o Espírito Santo. Mas Maria precisava alimentar o corpo físico com comida para o bebê receber os nutrientes. Há uma colaboração minha e sua para avançarmos no conhecimento das palavras de Deus, porque está reservado. A própria palavra nos fala. Se está reservado, é porque não está exposto para todo mundo. É algo que eu e você precisamos buscar. É algo que eu e você precisamos buscar. Conhecer as nossas faltas nos faz avançar. É como uma ministração falava sobre o GPS. Isso é verdade. O GPS, ele te leva a um destino quando ele reconhece onde você está. Então Deus vai liberar poder para você avançar em áreas, no desejo de morrer para si mesmo, no desejo de se separar para Deus, de vencer vícios, fragilidades, eu não sei. Ele vai liberar quando você reconhece
que precisa de ajuda e se submete ao senhorio de Cristo. É a primeira decisão da nossa vida, onde nós reconhecemos o quanto precisamos do Filho de Deus, desta obra maravilhosa do Pai, para a salvação dos seres humanos, para a minha salvação e a sua salvação. Não conseguiríamos apenas por querermos, a carne e sangue, não nos ajudaríamos. Não nos ajudaríamos, a palavra é clara, para que eu e vocês não se gloriem, que é uma obra do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do próprio querer de Deus e do próprio desejo de Deus. Está disponível e Ele libera o que eu e você precisa. E não há quem peça nós de chegar, a não ser eu e você, quando nós não cremos nas palavras de Deus. Então José, ele está numa prisão, ele está numa exaustão da alma, ele quer sair daquele lugar, ele tem uma ideia, ele quer que lembrem dele, ele diz: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E o que o cérebro, a carne e sangue vai gerar aqui? Isso. Vai lembrar a injustiça, vai lembrar que você não merece estar ali, que você não fez nada para estar ali, que você não merece essa situação, essa circunstância, mas por estar em submissão às palavras de Deus, você não se rebelou contra a situação. Então ele tinha financeiro para sair daquela situação? Não, ele não tinha. Ele tinha apoio humano para sair de dentro de uma prisão do faraó? Não, ele não tinha. Ele tinha casa ali no Egito? Não, ele ainda não tinha. Ele tinha família ali no Egito? Não, ele ainda não tinha. Mas o adversário ofereceu para ele a mulher de onde ele estava governando. Então ali você está consciência, carne e sangue, de que sofreu uma injustiça. Porém, Deus me traz aqui para eu e você pensar da maneira que vai trazer saúde, bem-estar para a nossa mente, diante da circunstância apresentada e consciente que o nosso cérebro nos entrega de demandas, que aí estamos conscientes, a nossa alma está consciente. Eu sofri uma injustiça, eu não cedi à tentação, eu não cedi à sedução. E aqui vale também algo, irmão, cuidado. Porque imagina se hoje saísse nas redes sociais que José tentou pegar a mulher de Faraó. De Potifar. O que você iria deixar o seu cérebro, carne e sangue, para termos uma diferença sobre o que estamos falando? O que você deixaria gerar? Temos que ter cuidado. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que nossos olhos limitados não conseguem enxergar. O que está por trás da situação. Ananias e Safira aparentemente estavam colaborando com a obra. Estavam fazendo o que todo mundo faz. Porém, o próprio Espírito Santo de Deus revelou para Pedro que eles deixaram o seu interior, seu coração, se encher de mentiras. Então eles estavam sendo falsos, eles estavam com hipocrisia, eles estavam com teatro, mas os seus interiores estavam corrompidos. Mas pela visão humana, decodificação do que a visão está entregando e o cérebro está traduzindo, eles estavam fazendo o que todo mundo faz, mas porém o Espírito Santo revelou aquilo que os olhos e o cérebro não conseguem enxergar. Então, nessa situação, como eu reagiria? Eu iria matar? Eu iria falar? Então, existe uma diferença. É o Espírito que revela, não é a carne e sangue. E ela tem esse poder de revelar. Ela continua funcionando dentro de você. Ela continua, ela não tem mais poder como antes ela tinha.
Como antes o prazer tinha poder sobre você. A dopamina tinha prazer. A tristeza tinha poder. A depressão tinha poder. A ansiedade tinha poder. O medo tinha poder e te paralisou e te escravizou. Porém agora, a insegurança tinha poder. A doença tinha poder. Mas agora existe o Espírito Santo em ti e o poder de Deus. E por isso que eles não entendem que mesmo cativo, mesmo cativa, estás governando dentro da prisão, José. Estás governando, estás crescendo. Deus está preservando o propósito que a tua vida carrega, que a tua alma carrega. E que você pode não estar entendendo, que você está consciente da injustiça. Mas Deus me traz aqui para que você traga para si. Porque hoje eu guerreio contra pensamentos que a própria carne e sangue quer gerar. Deus, ele só quer o meu bem. Então, para derrubar esse pensamento, se existisse só um versículo na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, já era o suficiente para eu entender que ninguém me ama mais do que Deus. E que Deus, ele só quer o meu bem. Por mais que eu não saiba e não entenda a circunstância. Por que eu não vou entender? Porque o cérebro vai me entregar a demanda. E se o Espírito não me trouxer entendimento, não me trouxer conhecimento, porque a minha alma não está pronta para saber a verdade, eu vou ficar com a circunstância. E com as palavras de que eu sei que Deus só quer o meu bem. Deus disse pro seu povo, essa situação é pro bem de vocês, não é para o mal. Então aqui, nesta situação, Deus trouxe um livramento para a vida de José, para o propósito que a vida de José carregava. Porque quando ele estava na casa de Potifar, a serpente estava querendo dar para ele o que ele não tem. O que José não tinha? José não tinha mulher, José não tinha sua própria casa, sua própria família. Mas para ele ter a mulher de Potifar, ele precisava desobedecer às palavras de Deus, sair da submissão a Deus. Tanto é que ele lembra, ele lembra de Deus, ele tem esperança em Deus ainda. Então a nossa esperança em Jesus Cristo, a nossa expectativa em Jesus Cristo, faz com que eu e você não ceda ao que a carne e sangue está trazendo de faltas para suprir essas faltas da sua própria carne e sangue. Você pode ter falta de amor, falta de atenção, falta de elogios, reconhecimento. Você pode ter um financeiro difícil, uma saúde difícil, um relacionamento difícil, o ministério está numa situação difícil. Então tudo isso está falando do físico. Mas você tem as palavras que Deus disse que vai se cumprir. Porém ainda não se cumpriu. Mas o adversário que tem os seus pensamentos humanos vai trazer diante de você essa ideia, esse raciocínio, vai apresentar um plano. Jesus transforma a pedra em pão. Isso é um plano, isso é uma ideia, isso é o raciocínio dele. Muda o teu físico, muda a tua realidade. Não caia nessa, diz o Senhor. Não caia nessa, diz o Senhor. E dentro da prisão, Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala conosco. Ele usa os seus filhos e filhas, os Paulos, que já estão muito mais na frente, são mentores já da palavra, têm conhecimentos da palavra, para ajudares aos Timóteo. Deus usa Isabel para ajudar Maria, que é tão virgem, mas que creu naquilo que o Espírito Santo de Deus falou, que creu naquilo que o anjo de Deus falou. E eu e você temos crido nas palavras de Deus. Então existem pessoas que até têm ajudas humanas, mas tem outras não, que não têm. O próprio Deus é que realiza toda a obra. Toda a obra.
Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Tome cuidado, o Senhor quer trazer livramento, o Senhor quer trazer clareza, porque toda essa situação é para nos proteger, é para nos guardar, é para guardar o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus, Ele não quer o nosso mal, Deus, Ele só quer o nosso bem. E eu olhei aqui porque o Espírito Santo falou para mim, o amor esfriar. Como assim? O que o adversário está usando? Por causa da maldade, a palavra de Deus diz que o amor vai esfriar. E que amor é esse? O amor fraterno, o amor de irmão, o amor de amizade. Então o que ele vai expor diante dos nossos olhos? A maldade. A maldade. Quando Deus ele foi abrir a minha visão ali espiritual, e ele usou pessoas humanas, lama, para poder começar essa abertura da visão. Ele expôs o que tinha de pior, de maldade. Mas as suas palavras trouxe luz, limpou aquela lama diante dos meus olhos, porque eu fui buscar nas palavras, diante daquelas situações, o que era para ser feito. Não fui agir com o que a carne e sangue queria, o que ela estava gerando dentro de mim, as ideias que ela estava me entregando e o próprio raciocínio. Mas eu busquei em Jesus a direção do que fazer, e Ele lavou, e Ele tirou aquela lama diante dos meus olhos e me fez enxergar o mundo que eu não enxergava, o mundo tenebroso. Porque é isso que as palavras diz. E esse mundo tenebroso diz que é um mundo de escuridão. E escuridão, pessoas andando em mundo de escuridão conseguem ver alguma coisa, mas ele disse, você é a luz. Porque você carrega as minhas palavras, porque você carrega a minha presença. Então o mundo que antes eu não via, eu comecei a enxergar. O mundo espiritual. E muitos. E uma Isabel em específica, uma irmã minha, que é Nitesca Alves, é porque eu não sei falar muito o nome dela, mas eu escrevi, caso você queira procurar aí no Instagram. Ela é uma grande mulher de Deus e gera do Espírito Santo de Deus. Existiam momentos que eu não conseguia entender, quando Deus começou a abrir a minha visão espiritual, eu comecei a passar por coisas que eu não compreendia. Teve uma vez que eu tava deitada na cama dormindo, eu sentia como se uma força tivesse querendo me deixar sem ar, sem fôlego. Puxando. E eu sufocada me acordei. E outras coisas, visões com cães, com cachorros latindo, expulsando demônios e não conseguindo falar, sai em nome de Jesus. E perdendo a fôlego e falando apenas mentalmente. Então ali eu não estava conseguindo entender e até dentro do meu lar os meus filhos começaram a ficar mais histéricos e eu não sabia. E ali ela começou através do próprio Espírito, porque ela já está no YouTube há muitos anos e eu acho que foi de 1 ano para cá ou de 2 anos, eu não lembro exatamente, que Deus trouxe ao meu conhecimento essa Isabel que gera já há muito tempo, não é, do Espírito Santo, e ali trouxe clareza para muitas situações que eu estava vivendo e eu não entendia. Porque nós somos um corpo e esse corpo se ajuda e esse corpo, como eu tenho também uma mentora que ela é muito antiga na minha vida, de ministrações que o Espírito Santo revela para ela, trabalhou na vida dela e traz para trazer clareza para nossa mente, para nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Deus, Ele está nos ajudando o tempo todo, porque Ele quer que a gente vá chegar. Aqui, ó, um devocional que eu tenho bem antigo, e a pastora Camila Barros, ela fala há muito tempo as palavras de Deus, não é? As palavras que o Espírito Santo traz da vida dela. Ela também tem um curso que eu fiz, se você quiser fazer, agora parece que já está mais atualizado, mas eu fiz um curso dela que é Chamados para a Excelência.
Engraçado, quando eu tava vendo sobre santidade, meu Deus, ó, se levantou tanta coisa que eu disse, meu Deus do céu. Veja, a gente não entende, porque naquela época, não é? Eu estava buscando algo e então eu estava movimentando o reino espiritual, estava tenebroso de trevas, não queria que eu estava na luz, mas existia muita escuridão. Aonde eu estava? Onde que José estava? No meio de muitas pessoas que estavam mal, cometeram obras más, que realmente estavam ali recebendo um castigo, uma punição pelas suas obras. Mas Deus foi muito fiel na minha vida. Eu fiz também Luciano Subirá, ele tem uma plataforma, eu já falei aqui, orvalho.com. Tem cursos sobre casamento, eu fiz, sobre santificação. Ele também tem livros. Eu trouxe o nome de algumas pessoas aqui que podem te ajudar também, da área da psicologia, porque é uma mulher de Deus, não é? A Roberta Sara, ela realmente usa muito essa ferramenta com as palavras de Deus, né? Porque eu fiquei muito triste ano passado em uma aula que eu tive e que ali foi trazido alguém que como especialista falou das coisas de Deus e essa pessoa não crê nas coisas de Deus e falou o resultado e o final da história, o que acabou? Aquela mulher decidiu por se separar. Então, a gente conversar com pessoas que não entendem a palavra e que pode, de alguma forma, nos levar a pensar, lembra do que a serpente fez, e tomar decisões contrárias, que vai nos levar a ter prejuízos. Então eu fiquei muito triste ali, Deus viu mesmo que meu coração se entristeceu com o final daquela história, porque a moça decidiu se separar, e ali na minha mente eu orei, Senhor, traz livramento para essa família que, querendo ou não, deixou a serpente enganar. Também tem Flávia Vaz. A Flávia Vaz, ela também usa ferramenta, mas ela é mais voltada para crianças e adolescentes. Tudo isso foi trabalhado muitos anos atrás na minha vida. Luísa Mello. Luísa Mello, ela é psicanalista, ela não tem YouTube, né? Essas que eu falei, Roberta Sara e Flávia Vaz, elas têm YouTube. Mas Luísa Mello, ela foi uma bênção de Deus na minha vida. Ela é psicanalista. Eu cheguei a fazer algumas consultas presenciais. Mas Faraó mudou a cabeça, não deixou mais sair. Mas de uma certa, mesmo por um curto período de tempo, ela me ajudou bastante. E Faraó acreditava que eu iria morrer, aumentando a pressão, aumentando o sofrimento, aumentando a carga. Mas o que ele viu foi completamente diferente. O que Faraó viu? Eu crescendo mesmo estando dentro de uma prisão. Como assim? Como eu não podia mais ir a ela? E eu lembro que quando eu cheguei nela, Luísa Mello, você vê quando uma pessoa trabalha por propósito e não por dinheiro. Eu cheguei lá às 7 horas da noite e saí de lá mais de meia-noite, a primeira vez. E eu só chorava. Ela disse, minha filha, você está doente. Então você entende porque Deus te coloca em prisões, porque Ele tem que tratar pensamentos, Ele tem que tratar o teu interior, Ele tem que te dar estrutura. Porque se Ele te deixar andando por aí, a gente pode ser influenciado facilmente pela serpente e pelos pensamentos do adversário. E quando ele viu que eu estava tendo ajuda, o que ele fez? Convenceu o Faraó, endureceu o coração, mas eu já entendia que eu não estava sob a liderança de Faraó, mas que eu estava debaixo de uma palavra, e que quando o homem ele se endurece, é próprio Deus fazendo. Por quê? Porque ele quer tratar alguma situação, embora eu não entendia, mas eu sempre tinha em mente, Deus só quer o meu bem. E o que eu fiz? Comecei a tomar muito café e passar madrugadas acordada, mas não me impediu de crescer. Já que eu não podia ter uma ajuda humana, eu comecei com o Espírito Santo. Ali peguei a Bíblia e os mentores me ajudou bastante no YouTube, na internet. Então eu creio que Deus está me trazendo com estas palavras e estes mentores para que se um dia eles ouçam e vejam que o propósito que o Espírito Santo tem gerado, tem alcançado vidas, porque tem vidas, tem almas que Deus prende mesmo, porque não pode andar livre se não são porque se não são influenciadas.
pelo mal, pela serpente. Por quê? Por não conhecer a verdade. Por ter aprendizagens acrescentadas. Veja, eu trouxe aqui que o Espírito Santo pediu. Veja, minha mãe levava eu e minha irmã para a igreja quando eu era pequena. Meu pai... esse aqui não foi meu pai, não. Meu pai, quando eu chegava na casa dele, ele tirava a roupa da igreja, botava batom, brinco, tudo que minha mãe dizia para não fazer. Ele fazia, porque ele não cria. Não gere pensamentos mal do meu pai. Porque a carne e sangue não gera para Deus. Pessoas que não têm o Espírito Santo, como vão nascer de novo? Nascem da carne, daquilo que a carne gera, daquilo que a carne quer, daquilo que a carne deseja, daquilo que a carne aprendeu, das aprendizagens dos seus antepassados. Sem Jesus não é possível. É por isso que temos que começar. Então ali, Luísa Mello, eu vou colocar aqui para vocês o contato dela. Ela é de Olinda, tá? Ela é de Olinda, Pernambuco. Então ali você vê que alguém trabalha para Deus, com um propósito. E Roberta Sara me ajudou bastante também. Flávia Vaz na questão dos filhos. E uma Cunha, eu acho que você já ouviu falar. Ela também tem uma plataforma, ela tem vários cursos ministrados usando a ferramenta da psicanálise, mas das palavras de Deus. Então, são pessoas que falam as palavras de Deus, não é? E, por exemplo, quando eu estava fazendo lá os chamados para a excelência, aí aqui esse caderninho da época, né, que faz muitos anos, falava sobre a ignorância, como quebrar a ignorância, sobre humildade, ataque à ignorância, quebrar a inconstância. Quem gasta suor com treinamento poupará sangue na batalha. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu gosto de trazer, mas eu trouxe porque o Espírito Santo pediu, não é? Para que um dia, se esses irmãos meus tiverem o conhecimento, eles vão ver a obra do Espírito Santo sendo realizada na vida de pessoas, salvando a alma das pessoas. Porque Deus, Ele não colocou Esther com visibilidade, com coroa, com posição e com anel para o deleite da carne e sangue apenas. Mas o plano de Deus é a salvação. Como é que aquele povo estava no império? Deus já sabia que aquela situação se instalaria. Estavam chorando, desesperados, contra o decreto que vinha contra a carne e sangue para tirar as suas vidas. Então a carne e sangue, ela tem o poder. Porém, ela não tem o poder para decidir o final que eu e você iremos ter. A doença não tem o poder, a circunstância não tem o poder para decidir o que Deus vai fazer. Então ali Mordecai, ele é usado para dirigir Esther. Deus te colocou aí, não foi para isso? Fez ela pensar e raciocinar. Não ache que você vai se livrar. Então Esther, ali, sabiamente, o que ela faz? Ela coloca-se em risco a sua vida e diz ao povo, manda o povo jejuar e orar por mim. Então o povo estava chorando, o povo estava triste, o povo estava desesperado, o povo estava com vestes de luto, de pó, de cinza. Veja as vestes que o povo estava. E Esther estava com vestes de rainha, veste de visibilidade, coroa, embora não estivesse sendo chamada pelo rei. Mas ali Esther, ela direciona o povo que está em choro, que está em desespero, que está entregue ao decreto, que está pensando no decreto, que está pensando na situação. E Mordecai está lá também, com essas vestes de intervenção, dizendo para Esther, Esther, Deus não te colocou nesse lugar por acaso, Deus te colocou para orientar o seu povo, Deus te colocou para a salvação da alma do povo de Deus, para trazer esperança, para trazer direção, para trazer alinhamento. Esther alinha, manda o povo orar e jejuar por mim. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E ali, você acha que quem deu aquela estratégia é Esther? Então, o que Esther mandou o povo fazer foi armas espirituais, não foi armas carnal. Esther não mandou pegar
um trio, não mandou pegar cartazes, não mandou escrever cartazes e ir pra frente do palácio do rei contra o que Amã tinha falado. Porque Amã disse, esse povo é rebelde, é contra os teus decretos. Traduzindo a palavra, é contra o que tu diz. Mas aquele povo foi orar, jejuar, e o próprio Deus. Como que tu sabe, Lília, que é o próprio Deus que deu? Porque Deus estava a favorecendo em tudo. Estava a favorecendo em tudo no reino. E você vê que ela dá 2 festas. O coração daquele rei sofreu uma ferida onde? Numa festa. E você acha que essa estratégia veio da onde? Se ela foi orar e jejuar? Do próprio Deus. Então Deus não deu posições. Mordecai, ele não tinha visibilidade, ele não tinha, acesso que Esté tinha, ele não tinha a coroa que Esté, o anel que Esté tinha, a capa que Esté, não tinha. Mas Esté tinha. Mas Esté estava sendo orientado por Mordecai, que estava entregue, submisso, emergido ao propósito maior, a salvação das almas. Então Deus me traz aqui para que eu e você possamos nos posicionar. O conhecimento que Deus nos dá, o entendimento que Deus nos dá é para a salvação da vida de pessoas. Então não importa quantas pessoas não estão te ouvindo, Mordecai estava ali fazendo uma ligação para Esté. Paulo estava ali instruindo Timóteo para ele perseverar no sofrimento, para ele perseverar na missão, para ele não se assustar, para ele não parar. Veja, você nunca sabe aonde a mensagem de Deus, as palavras de Deus que o Espírito Santo ele tem trazido, tem alcançado as vidas. E eu trouxe algo bem particular que o próprio Deus me permitiu trazer. Então, como é que, como uma pastora, né, Sandra Alves, ela fala assim, como é que o povo estava ali, né, no império, né? Tava, ô céus, ô vida, ô céu. Eles estavam chorando, eles não tinham... qual é a esperança? Esté trouxe esperança para eles. Esté reavivou a fé neles. Você entende o que Deus quer que eu e você traga para a carne e sangue, onde as pessoas estão tão conscientes dos decretos, estão tão conscientes das suas impossibilidades, estão tão conscientes dos Golias individuais, porque quando a gente está em campanha é muito bom, mas quando a guerra chega individual, aí o negócio aperta. Por quê? Porque a sua consciência traz o tamanho do gigante. A sua consciência traz o tamanho do gigante. Mas os escolhidos de Deus, lembra? Ao povo, ao exército paralisado, mas uma escolhida de Deus lembra ao povo, vamos jejuar, vamos orar, vamos perguntar para Deus como agir diante desta situação, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mordecai falou, você tem que ir falar com o rei. E aí Esté diz, mas eu posso morrer. E aí ele lembra para ela, acaso Deus te colocou nesta posição? Traduzindo, tá? Para que agora você seja covarde, pense só em você mesmo. Não ache que porque está aí, esse decreto não vai atingir você e sua família. Que você vai continuar segura. Porque o inimigo não deixa ninguém vivo. Ele não quer ninguém vivo, ninguém com essa esperança, ninguém com essa expectativa, porque ele sabe que a nossa carne e sangue não tem poder, mas que o nome dele, Jesus Cristo, traz poder, traz avanço, faz esse reino prosperar, faz a luz brilhar, faz pessoas serem libertas, salvas. Então ele sabe sim. Então algo bem particular que Deus me deixou trazer, uma oração minha, uma oração assim bem antiga. Eu dizia pro Pai, eu queria sumir, veja, queria que me levastes para junto de ti. Ninguém morreria de saudades de mim, mas penso nas minhas filhas. Queria me livrar desse sofrimento
eu não estou entendendo nada. Essas dúvidas, essa solidão, etc. Mas eu confio em ti. Então veja, José estava numa prisão, mas a esperança em Deus, a nossa esperança em Jesus Cristo. Então eu estava completamente, se eu trouxesse para uma tradução, sem saúde mental, sem bem-estar mental. Eu estava tão focada no sofrimento que eu não via motivo para continuar viva. Essas são as palavras. Nessa época da minha fase, eu não via. Então veja, mesmo distante, mas eu confio em ti. Então havia ali ainda esperança, confiança em quem? Deus, que não falha. És a minha esperança de que, se algo mudar, só pode vir de ti. Então eu só podia sair da prisão se ele me tirasse. Eu só podia sair da circunstância se ele me tirasse. Eu só podia ir além se ele me ajudasse. Sou uma decepção para ti. Veja que pensamento tinha dentro de mim. De que eu era uma decepção para Deus. Até eu conhecer Salmos 139 e ler ele por vários dias. E entender que todos os meus dias estavam registrados em seu livro. Antes de eu existir, entender o quanto ele me amava. Mas eu acreditava que eu era uma decepção para Deus. Como se Deus não soubesse o que eu faria neste mundo. Então, sou uma decepção para ti. Quero te ter como prioridade, mas não consigo. Faço planos e não realizo. Estou cansada. Eu vou me posicionar. Vou falar. Então veja, aqui eu estou falando completamente de uma exaustão de alma por causa do sofrimento. Não via motivo para continuar vivo. E José, ele passou por muita coisa. Rejeição, abandono, poço da própria família. E a própria família pode causar as maiores dores em você e você não está entendendo nada. Mas Deus o livrou daquele lugar. Sabe por quê? Porque José, observe, ele era inocente. Ele era puro. Então, uma das coisas que Deus me fez entender é que quando eu, por exemplo, eu já falei e contei esse testemunho, eu não tinha prudência. Então eu confiava em todo mundo, eu deixava todo mundo chegar, eu deixava todo mundo sentar, mas ele me ensinou, eu aprendi a prudência. Por eu não ter maldade no meu interior e ser muito jovem, muito inocente, ter esse tipo de pureza, eu caí em muitas dores. Por conta disso, até que o próprio Espírito Santo me ensinou a prudência. Por que é importante dizer isso? Para você achar que a carne vai ensinar a prudência. Não, o Espírito Santo ensina. As palavras de Deus ensinam. Deus, ele te ensina, Moisés. Mas claro que eu evoluí, né, irmãos? Então eu trouxe aqui épocas de outras orações, aonde eu já não orava mais os meus sentimentos. Eu orava as palavras de Deus. Pai, eu amo tudo em você. Quero te amar com toda a minha alma. Infelizmente, me pego pensando em coisas que não valem a pena. A vida é passageira aqui na terra. Não sei quanto tempo eu viverei. Penso que 120 anos, né? Já que eu estou buscando uma vida saudável. Estou a cada dia mais me alimentando saudável. Então, ali a conversa. Com a ajuda do Espírito Santo. Veja como já mudou a linguagem da oração. Amo os vegetais, aí eu falei aqui, as coisas que criaste, ajuda-me a me concentrar. Só assim ouvirei as ideias maravilhosas do teu Espírito. Veja como a oração mudou. Com que devo me preocupar? Ó minha alma. Ou eu conversando com a alma, nada. Eu dizia pra alma, nada. Eu sempre gostei muito de escrever. E só depois de um tempo eu entendi que Deus já fazia terapia. Tá vendo que Deus cuida da gente na prisão? Que Faraó não tem como impedir você de crescer. Faraó não tem como impedir. Na prisão você pode orar. Na prisão você pode jejuar. Na prisão você pode buscar de madrugada. Na prisão você pode ouvir mensagens. Deus está te fazendo crescer. Porque mesmo Faraó, ele estando temporariamente com alguma autorização,
ele tem um limite. Ele não pode matar a tua alma. Então veja, aí eu dizia para minha alma, veja, já estou trazendo palavras. Se quem nos protege não dorme. Então veja, eu já não estava só falando de como eu me sentia, mas agora eu falava as palavras de Deus. Eu entendia da obra do Espírito Santo. Veja a evolução, o avanço. Por isso que você tem que começar. Então o que eu sou hoje teve um começo lá atrás. Teve um avanço, teve um poder. É obra do Espírito, não é carne e sangue. E Deus me traz para trazer coisas tão particulares para que você veja que eu sou ser humana igual a você. Mas que eu tive que tomar posições, fazer escolhas, me movimentar dentro da situação com um poder que não é dado pela carne e sangue, mas que a palavra diz, você recebe poder de Deus para conquistar, avançar e chegar do outro lado. Você tem nessa caminhada interferência do próprio Jesus, quando o mar espiritual, ele se levanta contra você para te impedir de chegar do outro lado. Ele se levanta no meio para poder destruir a estrutura que o próprio Jesus te colocou. Porque quem colocou os discípulos dentro de um barco foi Jesus. E aí no meio, o mar, e o mar que eu falo aqui, o Espírito Santo fala, o mar espiritual, o reino tenebroso, escuro, de escuridão vem para destruir a estrutura que Deus te colocou. Porém, Jesus vem e acalma, porque Ele tem o poder. Ele tem o poder de acalmar o mundo espiritual. Ele é poderoso, mas Ele não é mais poderoso do que aquele que é o teu Senhor. E o teu Senhor é Jesus Cristo. Então veja que coisa mais linda. A evolução que o Pai me traz aqui do Espírito Santo, os meus irmãos que me ajudaram bastante. Já teve, o meu pastor, ele não tem, YouTube, ele não tá gravando mensagens, mas assim que gravar mensagens eu falo pra vocês também. Mas teve momentos que eu não podia ir pra igreja, Faraó não deixava sair. Então veja a palavra de Deus, e Deus foi me fazendo compreender isso depois de um tempo, não foi no mesmo momento. Mas veja aqui a oração, como já era diferente. Veja. Se quem me protege não dorme, não toscaneia, que mal então pode o homem simples mortal nos fazer? Se ele nos matar, é lucro, porque iremos para a casa do Pai. Não há nada que o Pai não possa fazer e limite. Então eu estou conversando com o meu interno que está sofrendo, o interno que está triste, mas o interno agora já tem palavras. E agora eu estava orando palavras, eu não estava falando só os meus sentimentos. Por que viver? Por que continuar? Por que isso? Então, o adversário, ele pode até peneirar Pedro, porque Pedro está em transição de conversão. Porém, Jesus disse, eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Então, a fé não seria destruída. E aí mas só o que Pedro tinha no interior é que foi posto para fora, não é? E ali quando eu olho para Pedro, eu falo da nossa carne e sangue, a impulsividade da carne, a justiça da carne, de querer fazer justiça, a força o desejo que a carne tem em morrer por Cristo, mas ainda não está pronta, ainda está com a carne tem algum poder sobre você, porque ali qual foi o poder que foi exercido sobre Pedro? O medo dominou ele. Ou você acha que ele não amava Jesus? Claro que ele amava, porém o medo tinha poder sobre ele ainda. Mas o que Pedro teve depois? O Espírito Santo e o poder de Deus. Para assim, ele realizar o tão desejo que ele queria na carne. Na carne ele queria morrer para Jesus, mas não estava ainda pronto. Mas quando entrou a obra que completa a vontade de Deus, o desejo de Deus, ele morreu do jeito que ele tanto queria. Morrer por amor a Jesus Cristo. O amor a qual ele desejou, mas que lá atrás ele não conseguiu. Oh, aleluia! Tenha paciência com os seus irmãos. Todos estamos em transição.
todos estamos. A gente quer que pessoas em carne e sangue realizem uma obra que só Deus capacita a realizar. E elas podem desejar, mas no momento da pressão, no momento da tensão, no momento da peneira, aonde há a limpeza. Por quê? Por quê? Para que cheio do Espírito, cheio, dominado, rendido ao senhorio de Jesus Cristo, a realizar a obra que o Espírito Santo revela da vontade de Deus, assim glorifique ao Pai e o mundo conheça o quanto eu e você amamos a Deus. É importante lembrar, para nosso interior, a obra é do Espírito, a glória não é da carne e sangue. Então, aí eu falava, né? Não há nada que o Pai não possa fazer. Não há limite para o inimigo de nós. Peraí, calma. Se ele nos matar, é lucro, porque iremos para a casa do Pai. Não há nada que o Pai não possa fazer. E há limite para o inimigo de nossas vidas. Penso. Quanto tempo perdemos nos preocupando, buscando? Isso eu conversava comigo, afirmação, valor pessoal, riquezas. E aí eu ia falando. E aí eu falava, olha, vê, Jesus, Deus, meu paizinho, Espírito Santo, meu amigo, eu amo vocês. Preparem-me, mas não me deixa eu me perder, pois é nas ruas de ouro, na casa de Deus, meu Pai, que eu quero morar. Obrigada por não me negares conhecimento, sabedoria, discernimento. É porque as letras também assim, eu escrevo rápido às vezes. Enfim. Então aí você já vê, ó, a evolução. Aqui eu já estou orando as palavras. Aqui, ó, uma ministração, por exemplo, de Êxodo 14, no dia 10/5 de 2023, da pastora Gabriela Lopes também, que foi um congresso de rede de mulheres no YouTube, onde Deus falava do crescimento que ele me daria. O crescimento assusta, né? De Israel, o crescimento do povo de Deus assusta. Vamos escravizar, maltratar, afligir esse povo. É o pensamento de Faraó. Quanto mais os afligiam, mais cresciam. Então aqui, ela foi muito usada para trazer as palavras de Deus. Teve outra ministração em 2022, onde fala Salmo 126, volta do cativeiro, tempo novo. Também tem Raquel Lima também. Ela trouxe uma clareza de Deus há muito tempo, quando Deus me revelou o propósito da minha vida, no deserto, de Isaías, meu Deus, 61, eu acredito. Deixa eu ver. Onde fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ela teve uma ministração onde ela falava sobre o coração quebrantado. Só para lhe dizer o versículo. Porque Isaías 61. O pai tá me trazendo isso aqui. Ele me pediu, né? Ó, a profeta mesmo, Niquesta Alves, eu acredito que o nome dela se pronuncia assim. Veja, um sonho que eu tive. E este sonho faz tempo. 2015, ó. Aí eu botei aqui uma frase. É porque eu gosto muito, eu tenho muito caderno. Tive tantos sonhos, pai. Sonhei com alianças que achava várias. Isso em 2015, esse sonho. E eu sonhei com alianças que eu achava várias. E as punhas em meu dedo. E sonhei que de uma hora para outra meu cabelo crescia muito, de repente. Aí eu botei, não sei qual é o teu propósito, mas me ajuda, Senhor, a ficar como José, esperando, confiando, crendo em ti. Isso em 2015, veja. E que eu, para a honra e para a glória do teu nome, seja usada para abençoar a minha família. Então, assim, você vê, veja, sonhos. Eu botei alguns registros aqui que o Espírito Santo pediu. Ó, pra você ver como eu gosto de escrever, né? Eu gosto bastante de escrever, mas era uma terapia, sabe o quê? Sofrimento, alívio mental. E eu sabia disso? Não sabia. Mas o Espírito Santo estava me guiando. E depois ele me trouxe conhecimento sobre tudo isso. Ó, aqui uma oração. Eu sei que tu existe, Deus.
Jesus, ora a Deus por mim. Me sinto perdida no meio desse povo. Então veja, para você ver, irmãos, espero que um dia eles possam ouvir e ver a obra que o Espírito Santo está realizando na vida de pessoas, porque tem pessoas que Deus vai prender mesmo para a salvação da alma dessas pessoas, porque ainda estão tão vulneráveis por causa da dor, por causa do sofrimento, que podem cair em ciladas e armadilhas do inimigo. Então, aqui, ó, foi um cursilho que eu fiz de uma igreja, então você vê eu me movimentando. Foi um curso, ó, também, ó, introdução à cultura de oração. E aqui, ó, os momentos de deserto, quando o Espírito Santo me explicando. Ó, e aqui o Espírito Santo estava me ajudando, não é? Me auxiliando a conhecer as palavras de Deus. Então, eu escrevia o que é confiança. E aí eu tinha que procurar o quê? Obedecer, seguir essas orientações, mesmo que eu não entendesse nada. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém!